Bem-vindos ao Rebanho das Ovelhas Elétricas. Eu sou Erlan Tostes e hoje estou muito feliz porque a gente está para gravar a parte 2 do especial One Piece. A gente já fez a parte 1, que foi de East Blue até Alabasta. Bom, se você que não conhece One Piece, não faz ideia do que eu estou falando, Google tá aí pra isso. E a gente tá agora pra gravar de Alabasta até Enies Lobby, né? São os arcos que a gente vai cobrir. E quando eu falo a gente, é porque eu não tô sozinho. Aqui comigo eu tenho Adriano Toledo, diretamente do podcast Pupilas em Brasas, aqui com esse crossover com Ovelhas Elétricas. Adriano, é um prazer te receber. Prazer é todo meu, inclusive, muito obrigado por realizar esse sonho, que é gravar um podcast sobre One Piece, que é uma das obras que eu mais amo nessa vida, que eu não teria a menor possibilidade de gravar no Pupilas, porque eu acho que eu sou o único otaku sujo daquele lugar. Fora eu, acho que talvez a Thaís, que assiste um pouco de anime, a gente conseguiu, acho que, gravar sobre, sei lá, Saint Seiya. Legal. Acho que só Cavaleiro só, cara. E olhe lá. Agora, One Piece, eu dificilmente vou conseguir convencer meus companheiros a assistir. Então, muito obrigado por essa oportunidade fantástica, isso, para falar sobre o Rei dos Piratas. Cara, estamos aqui juntos, we are, a gente tá. We are. Nossa, a gente tá muito feliz. É curioso, né? Porque agora a gente tem. A gente da época que o podcast era só áudio. Agora a gente tem vídeo, a gente joga lá no nosso canal. Os ouvintes podem ver o sorriso constante no nosso rosto ao poder falar sobre o One Piece, uma obra que já tem mais de 25 anos, que tem, sei lá, já rendeu bilhões pro bolso do Eiichiro Oda, que já tá aí com mais de 1000 episódios, mais de 1000 capítulos, e não parece que tá terminando. A ideia, quando chega no final, tem mais coisa, mais revelações, mais coisas ainda para acontecer. Mas estamos aqui acompanhando essa obra. Eu acompanho há pouco tempo, desde 2020 eu comecei É, a acompanhar o anime e depois relativamente agora leio pouco o tempo. mangá. É, é, 3 anos e pouquinho. 3 anos, cara. 3 anos, né? Pra alguma outra coisa seria tempo pra caramba. Pra One Piece é É, pouquíssimo, realmente. Mas agora, Adriano, me fala como é que é a tua relação com One Piece, quando é que começou? Cara, eu acho que 2014, 2015, eu não lembro, de verdade, eu não lembro quem que falou pra eu assistir, quem me indicou, de onde que eu tirei de ver. Eu sempre gostei de anime, tipo, desde, sei lá, Manchete, desde dos animes clássicos, então, passando pela era da internet, né, de ver Naruto na janelinha, né, do RM, naquela qualidade maravilhosa, até melhorando tal. Aí, mais ou menos nessa época, 2014, 2015, foi quando eu peguei pra ver One Piece. Já tinha, sei lá, uns 500, 600 episódios já. Uhum. E aí eu fui vendo, fui vendo, fui vendo. Acho que eu cheguei em Punk Hazard. E em Punk Hazard eu larguei o anime porque tava muito enrolado e fui ver só, fiquei no mangá só. Aí Uhum. hoje eu só acompanho o mangá, tô em dia com, Legal. com o que sai lá quando o Oda não tira folgas prolongadas como ele tá tirando agora pra operar os olhos dele lá, de tanto que ele trabalha. É bem difícil de falar sobre One Piece para pessoas que não conhecem, né? Então, por exemplo, anime de um pirata que estica. Isso uma das piores formas de falar, Cara, né? Mas o é One Piece tem uma difícil. riqueza de um universo muito grande, né? O mundo que é construído, a política que é colocada, as relações entre piratas, marinha, entre governo, são muito complexas e enriquecem demais a obra. Mas a gente está aqui para Sim, falar do que acontece de Alabasta e finalmente a chegada e o arco inteiro de Enies Lobby, né? sim. Cara, Alabasta termina com uma lágrima minha, pelo menos, né? Com eles Isso. levantando a mão, Com eles mostrando a erguendo o punho, com tatuagem, o X, né? e a Vivi sendo Tem a. gente que tatua esse X aí, inclusive, né? Ah, deu vontade. Eu tuitei isso quando eu finalizei o Alabasta. Eu coloquei assim: gente, terminei Alabasta, me deu vontade de tatuar um X no braço, mas já passou. Porque Cara, a é Vivi se muito torna emocionante, meu. ela se torna uma chapéu de palha honorária, né? Honorária. Sim, É, sim, sim, com certeza. Ela pô, o que eles passaram, né, no arco foi fantástico. Outros personagens depois acabam ficando mais ou menos no mesmo nível, mas quase nenhum tanto quanto a Vivi. Tanto que ela não volta depois, né, a se encontrar isso, com eles, até o momento, pelo menos, isso. mas é, quem passa, quem os Chapéu de Palhas passam pela vida deles
nunca se esquecem, né? Tipo, eles Isso, modificam a vida deles, né? isso, De todo isso. mundo. Vamos recapitular um pouco o que aconteceu. Luffy, ele forma uma tripulação para poder ser o rei dos piratas. Então ele recruta Zoro, Nami, O Sop Sanji, Usopp. e o Chopper. Talvez isso não foi comentado no primeiro episódio, né? Porque o mundo de One Piece, ele é dividido, né? Isso, Do mundo normal, que tem lá East Blue, South Blue, North Blue e West Blue, né? Que uhum, são os 4 oceanos do isso, mundo, do mundo normal. Aí tem isso. uma montanha que É uma cerca o mundo cordilheira que que é o Equador, né? isso, É o que gira Equador. em torno do mundo inteiro, uma Isso, montanha gigantesca. Você tem que passar por cima dessa montanha e chegar isso. do outro lado, aí você vai estar no que eles chamam de novo mundo, né? Que é a É, Grand Line, né? isso. E aí é que começa a saga de Alabasta, né? A saga do East Blue é toda antes disso, né? Tem toda uma parada deles terem que subir na correnteza da cachoeira, Isso, isso, descer. isso. E aí E é que eles entram na Grand Line. Na Grand Line, a bússolas normais não funcionam. Você precisa precisa do log do pose, né? log pose. Que é exatamente, que é um instrumento. Meu, toda a criação de mundo do Oda que é É fantástica, né? fantástico. É um instrumento que ele só funciona dentro de uma região geográfica ali. Você tem que ficar trocando o tempo todo. Então, Isso, o que eles querem passar é essa dificuldade que quando você sai do mundo normal dos 4 oceanos e vai pra Grand Line, tem já uma dificuldade absurda, um monte de piratas morrem quando vão pra lá, e é isso. onde estão os piratas mais perigosos e tal. Eu acho que lá no arco do Baratie mesmo, o Don Krieg aparece e ele fala que Don Krieg, isso. ele tinha voltado da Grand Line, ele estava Da todo Grand Line, destruído. É, Isso. Que é isso. o Então, vilão, né, da saga lá do Sanji, lá do Baratie. isso, isso. E é curioso você ter citado o log pose, porque assim, se o mundo, se o planeta de One Piece, ele é consideravelmente diferente do nosso, que o nosso tem o quê? Tem os continentes, e em cima tem o Polo Norte e embaixo tem o Polo Sul. As nossas Uhum. bússolas, os instrumentos de navegação, ela aponta para o norte magnético. Então a Sim. bússola sempre vai apontar para o norte. Só que em One Piece não tem Polo Norte e Polo Sul. Você tem essa cordilheira, você tem os 4 Sim. oceanos e ilhas, um monte de ilha separada. Então, na verdade, o que serve como norte, ou pelo menos como apontador para esses log posts, são as ilhas. Então o log post ele Sim. vai apontar para a próxima ilha. Então você chega lá Isso. e reseta ele vai para a próxima ilha. Então é sempre Sim. assim. Perfeito. Me parece que o Oda teve esse cuidado de prestar atenção, já que eu vou alterar o planeta, também vou alterar as consequências de navegação Tudo. A que o planeta física. tem, né? A Aham. física Perfeito. muda. Legal, legal, E é legal. isso, é fantástico, porque nesse iniciozinho, até chegar em Alabasta, eles estão aprendendo isso ainda. Basicamente, eles não sabem. E Uhum. aí é que tem toda essa parada. Antes da ilha de Drum, acho que tem a ilha dos gigantes também, do Dory e do É o Broly. Baf, E né? não é o Baf, né? É uma ilha É uma que ilha tá. onde, O Baf é a ilha entendi, dos gigantes, né? entendi. Eles estavam lá lutando entre si, Isso. nessa ilha Isso, que eles X. estavam lutando entre si, exatamente. Que é Isso, bem legal Drog, também. Drog e E Brog. Dory Brog, Dory né? e Alguma Brog, coisa né? assim. Os dois Acho que é gigantes. isso. Pô, cara, é É. muito legal isso aí. Enfim, a Explicação. vontade de dar o spoiler é grande, mas a gente continua. Depois a gente fala É. sobre o que acontece. Pois é. E é isso. Aí em Alabasta também aparece a Nico Robin, que é uma personagem muito importante, né? Que ela é Uhum, basicamente, sei lá, braço direito do Crocodile, alguma coisa assim. isso. Mas É. você já nota que ela não concorda, né, com o que ele tá Aham, fazendo, não tá muito do lado dele, né? isso. E lá no finalzinho, lá quando eles estão saindo de Alabasta, eles veem que a Nico Robin tá no barco lá com eles, no Isso. Mary, e basicamente vai embora com eles, né? Ela se torna uma Nakama, né? Se torna uma chapéu de palha, mais ou menos. Mas por conveniência, né? Isso. O Luffy Até aceita então, sim, estar ali, mais ou naquelas, né? menos. Sim. E Então, aí tem as paradas ali que eles vão fazer por ali. Tem uns arcos fillers ali no começo, né?
Sim. logo depois de Alabasta, até eles chegarem em Jaya, que é onde começa a próxima grande saga. Isso. Jaya é uma ilha que é vizinha de uma que desapareceu. É uma ilha caveira, onde tem Acho uma que é, parte, cara. uma parte do território sumiu. E aí o Sop até descobre a história do mentiroso, do Noland, Isso, o do mentiroso. Nolando, né? Norland. Nolan. Ele é alguém que falava que encontrou o tesouro e quando levou o pessoal lá para ver, o local do tesouro não existia mais. Existia um buraco ali, era água, não tinha mais Isso. ilha. Então, mas a gente Sim, descobre depois que a ilha ela foi jogada para o céu. Houve sim. algum tipo de evento marítimo tipo um geyser, né? Que expulsa água para É, cima. se eu não me engano, acho que eles chamam de knock upstream, né? No anime, alguma coisa assim. Isso, é isso mesmo. É isso mesmo. E aí essa massa de terra foi jogada, é o quê? 400 anos atrás? 400, acho que é 400 anos, é muito É, tempo atrás. é. E Então, aí tem um cara nessa ilha que eles chegam em Jaya que descendente do original, né? isso. Do E aí, Noland. tipo, ninguém acredita nele, né? É esse cara E, que todo e ele mundo acha fica que ele é mergulhando. mentiroso. E ele fica mergulhando. A vida inteira ele passa lá mergulhando para tentar encontrar o Isso. tesouro. E aí, em Jaya, tem um negócio muito importante. Ah, Antes de. Porque assim, quando se fala de Ilha do Céu, tal, toda isso. essa história, o Ruffy acredita, óbvio, porque ele Sim. é basicamente uma Sim. criança nesse sentido. Sim. Ele é muito crédulo nesse sentido. Ele fala: eu quero ir para esse lugar, eu não Isso. sei como, mas eu quero ir. E nesse momento acontece uma parada fantástica que é o Barba Negra. O Ele Barba aparece Negra ali. aparece. Sim, Faz uma e é participação tipo, especial ali. cara, e é muito doido, porque eles estão ali, tipo, eles falando lá que eles querem pra Ilha do Céu e, tipo, o povo ridicularizando o Ruffy. Como assim Isso. você acredita num negócio ridículo desse? É. E eles sustentando que eles acreditam, e eles tomam um couro e não movem um dedo pra se defender. Isso. Exatamente. É curioso, né? Porque, bom, Ah, quem tá não, isso assistindo. acontece com o Bellamy, na verdade. O Quem Bellamy, ele bate tá neles por causa batendo. disso é o Bellamy. O Bellamy bate no Luffy. O Luffy, ele repete o que aconteceu com o Shanks lá em East Blue. Que o cara lá Isso. derramou água, vinho na cabeça dele, e o Shanks deixou pra lá e tal. E o Bellamy faz a mesma coisa. Ele meio que ridiculariza, bate no Luffy e tal. O Zoro até queria, né, engrossar, mas o Luffy Mas deixa aí pra ele lá. para, respeita, né, a posição do Isso, capitão dele, né? Isso é isso. muito, muito louco também do O, Zoro. o Zoro tem esse posicionamento muito, muito firme, né? Sim, Ele é o imediato mesmo, hiper fiel. total. Total. O primeiro cara que ele recrutou e ele é completamente fiel ao Luffy, ele acredita no Luffy Ele sem deve a vida ao falar, Luffy, né? Ele deve a vida a ele. basicamente. E o que eu confundi foi isso, é o pessoal do Bellamy, que inclusive eles são subordinados do Doflamingo, então eu não sei se aqui só Mas acho que a cita o gente não sabe Doflamingo, se. Não, o Doflamingo aparece. ele aparece, né? O Doflamingo aparece, só que a gente não sabe quem é. É isso. Não sei se fala já que ele é um Shichibukai. Quando o Barba Negra aparece, ele fala que ele acredita também. É o Isso. Aí ele contrário fala, do que eu tava pensando. faz aquele monólogo sobre a importância de se acreditar nos sonhos. Isso. E aí Ali você é até fica demais. pensando, é um cara legal, né? É um Tipo, cara. Quem é esse cara, né? quem é esse cara, tal? Enfim, E, ouvinte, se você é, tá acompanhando junto aí, talvez você não saiba quem é Barba Negra ainda. Então, é, é muito legal. fica Enfim, pro futuro aí. fica. Um futuro bem próximo. Ahn, então, o Luffy, ele descobre uma forma. Como é que ele consegue subir? Ele recebe a dica de alguém de que vai ter na hora tal, Um na knock noite upstream. uma forma de subir. E eles topam, né? É, E o Mary vai lá. O Mary já tinha sido é. avariado lá para chegar na Grand Line, né? Sim, E já tava meio ruim já, né? isso. Enfim, o Mary é um barco, acho que é bom falar também, né? Uhum. O Mary é um barco que veio lá desde o comecinho lá, que é o Da ilha de quando o Syrup. Sop entra. Isso, da Kaia. De Ele é o quando o barco da Sop Kaia. entra.
Senhorita Kaia. Isso, que é a menina lá que é amiga do Soap, da ilha do Isso. Soap. E passa esse tempo inteiro com eles e é um barco simples. Em relação. É um barco que comporta aquela tripulação ali só. Isso. Até Isso. onde eles estão ali mesmo. Não tem Isso. nem o timão, né? Aquele. O que a gente tá acostumado a ver em navio é tipo um troço que você vira para um lado pro outro, né? Isso, Pra isso, virar, isso, né? isso. É um barco muito mais simples, né? Do que o que eles acabariam precisando no futuro, mas É. vamos. Chamar deixar de aqui por navio enquanto. é boa vontade nossa, né? O Going É, Married. Ah, um navio, a tropa do Chapéu de é, Palha. é muito por coração mesmo, Isso. pelo carinho, né, que o fã de One Piece tem com o Mary. Enfim, eles conseguem finalmente chegar nas Na Ilha do nuvens. Céu. Eles chegam nas nuvens, né, inicialmente. E conhecem ali a Conis, que é aquela anjinha, com o pai dela. Isso. E eles estão andando meio com um patinete voador. Patinete ali que. Tipo de Volta para o Futuro, do Marty McFly. Sim. Logo de cara eles veem que existe uma diferença muito grande, né, na Ilha do Céu com relação a tecnologias, né? As pessoas têm Isso. asas. Isso. Então, é diferente, né, do que eles estavam acostumados. Eles percebem que é uma civilização que tem tecnologias diferentes. Tem esses patinetes Sim. e tudo é movido com aqueles discadores. Né? Tem um discador Exato. que é tipo um gravador, tem discador que é para disparar energia, para acumular energia, para absorver Vários impacto. tipos Tem vários de discadores. poderes, né? É muito, muito legal. Muita gente reclama de Skype. Muita gente. Cara, Eu vou te falar que eu tive gosto um problema muito grande. Foi? Você Eu falou gosto no outro, né? muito. Muito. Eu tive um problema no anime, eu achei bem arrastado. Quase dropei em Skype, mas aí eu fui até o final. O final é fantástico, né? Sim. Mas aquele meio ali, não sei. É a não me barriga. pegou muito. O Oda. O One Piece tem 1000 e tantos episódios, capítulos, porque o Oda ele cria dezenas de personagens que tem que ser cada um tratado em seu núcleo para depois chegar no Extremamente principal. megalomaníaco. Então, caraca, demora muito, é muito arrastado. Nossa, cada um dos generais lá do Enel, enfim. Mas vou falar o que eu gosto. Aliás, vamos primeiro contar a história e depois a gente fala sobre a história, né? Sim. Então, eles são apresentados a um ex-deus, ao ex-deus de Skype, Gunfall. ao Gunfall. Você acha que tem alguma relação com... cavaleiro, né? Que ele parece um cavaleiro, né? Você acha que tem alguma relação com Gandalf? Caraca, mano. Não sei, mas agora que você falou... velho, sábio. O nome e a aparência, né? Barba branca. Barba branca, nome parecido. Então, porque aí tem uma coisa interessante da gente falar também, que é da gente comentar. O Oda, ele adora colocar rostos conhecidos e até, às vezes, até os nomes, né? Em alguns personagens. Sim. A gente viu isso lá no começão, no vilão, inclusive da ilha do Soap, que era o... Tinha um Fred Mercury lá. Da hipnose. Aquele hipnose. é o Django. Django. Ele era o Michael Jackson. Aí agora, que nem eu tava vendo Dressrosa, tem um cara que é o Mick Jagger. Tem um Fred Mercury também. Fred Mercury. Cara, tem vários personagens de outras mídias, ou então personagens que existiram, que ele coloca lá e, é uma homenagem que ele faz, uma homenagem doida dele. Então, talvez, cara, pode ser que seja um Gandalf aí. Enfim, a gente é introduzido também a uma mitologia, uma forma nova de construção de mundo. É um novo mundo, né? É algo que ocorre totalmente alienado, diferente do que está embaixo. Inclusive, as pessoas lá de baixo nem sequer sabem o que acontece aqui em cima. Então, essa Ilha do Céu, ela tem uma estrutura organizacional e política diferente. Então, você tem um deus. O presidente, né, ou o rei, sei lá, é Deus. Ele é chamado de Kami, Deus. E aí o Luffy e os Chapéu de Palha conhecem o cara que era o ex-presidente, né, o ex-deus, o Gunfall. E ele teve um golpe de estado e um novo deus assumiu, né? Que é o Enel. O Gunfall deu umas pedaladas e o Enel assumiu. Sim.
O Enel, não confundir com a empresa de energia elétrica aqui de São É, Paulo, por favor. é igualzinho o nome, né? É exatamente esse. E aí a gente Enel. também E o Enel é o tem. Eminem. É o Eminem, é o O Eminem. Enel é a É cara o do Eminem. Eminem. Exatamente igual o Eminem, só que com orelhonas gigantescas, tal, É. enfim, mas é o Eminem. E tem as facções, não é facções, né? Tem tipos diferentes de pessoas que moram ali também, né? Tem o Isso, pessoal mais isso, isso. civilizado, que é o pessoal que Pessoal com anjinho, que, né? São que os tem civis ali, né? cidades, tal, e moram em casinhas, tal, e tem um povo meio, povo indígena, talvez, sei É, lá, que moram na floresta deles lá. isso. E o mar deles é nuvem, né? Isso, 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 isso. E Não para tem eles, água. o que é diferente lá é ter terra. Tanto é que a briga é Isso. por the earth, Por, por terra, né? isso, por Essa, terra, porque é raríssimo, né? Terra lá. você tem o jardim de cima, é o nome jardim de cima? Não, isso é Game of Thrones, né? É Já disse jardim, Game of Thrones. Que é onde mora Deus, né? é onde mora Deus. Sim. E tem aquele local ali onde tá tendo a disputa lá entre os Shantia, né? Isso, E os Shanxia, alguma coisa assim. E o pessoal lá da civilização que eu não lembro agora o nome. Xandia. É Xandia, Xandians. E aí eles têm essa luta entre esses dois povos, né? Porque os Xandians são... eles querem reconquistar o território, né? Basicamente, né? E Uhum. eles também não acreditam no Enel, né? Isso, Quem que eles segue o são Enel ateus. são... Sim, basicamente. E o Gunfall tá nessa meio que avulso, né? Ele não é mais nada, né? O Gunfall ele teve uma relação forte com o antigo líder dos Xandias, Dos né? Xandias. Sim. O Calgara, eu acho. Isso, que era o cara lendário e tal. É. E ele era meio que pacificador, eles viviam meio que mais ou menos bem. Aí o Noland chega em Skype, certo? A gente Isso, acho que é descobre que a isso. ilha que sobe, o Noland sobe junto. Junto com a ilha, sim. E como é que eu não lembro? Ele fica amigo do antigo rei lá da porque não tinha. Como é que é? O antigo, peraí, antes quem morava lá era só os Xandia. É isso mesmo. Sim. E aí com a subida da ilha, galera de baixo começou a morar lá também e começou a guerrear contra os Xandia e expulsou os Xandia do jardim de cima. É isso? Então o pessoal que O veio de ele Jaya veio de baixo. que viraram os Skypians. Isso. E eles que guerrearam contra os Xandians. É, é. Tá. E aí foram Então deve ser 400 anos de isso. luta, eles se odiaram, e aí o Gunfall queria devolver o jardim de cima, o jardim superior, para os Xandias. Mas na negociação deu ruim, e o Enel chegou e deu golpe. Sim, eu não lembro de onde que o Enel veio só. É de Ele outra terra. tem uma galera que é partidária dele, né? Tipo os minions dele lá. Isso, Mas eu não lembro isso. de onde que ele vem. Se ele vem de baixo também, do mundo de baixo, ou se ele é do povo de Skype. Eu não sei. Aqui fala que é Bilka, a terra natal dele, mas aqui, ó. Bilka era uma ilha no céu. Se localizava Ah, então é outra a ilha no céu, sudeste então. de Skype. E só foi mencionada na série. E sua aparência real não foi mostrada. É a terra natal de Ah, Enel. E Bilka também é o nome de uma cidade antiga presente na Lua. caraca, isso é loucura demais, essas paradas. Que é coisa que isso aí deve ter sido mostrado nas Na histórias de história. capa. Bilka foi o lar de muitos guerreiros fortes. Enel, Om, Gedatsu, Shura, Satori. Tiveram acesso ao mantra. O mantra é tipo de hack, né? O mantra já foi notado como sendo mais forte que poderes da Akuma no Mi. Cara, onde Então, aparece isso? e tem isso, eles tinham essa parada de mantra, né? O povo Isso. do Enel. Isso aí já era um hack? Então, eu acho que é algum tipo de manifestação. É que nem. Bom, vou citar aqui só pra provar o ponto. Acho que em Wano você tem lá aquele velhinho lá que era tipo um agiota lá. Ele usava Ryo, que é um tipo de hack, só que ele chamava de Ryo, né? Que é, enfim, Mais ou era só menos. É um algum tipo outro de nome, né? manipulação de energia, né?
Sim, porque é a primeira vez acho que a gente vai falar de hack aqui, né? A gente No não tem. podcast, porque Não foi não falar. Na verdade, apareceu. eu citei um pouquinho no anterior só enfim, Sim. de novo, sustentar alguma coisa, mas a gente não Mas falou hack nada é sobre um hack dos. ainda. É um dos poderes que tem em One Piece que vai ser muito, muito mais explicado, muito mais usado mais pra frente, né? Que É, é de- é, imprescindível, inclusive, pra certas coisas, assim, para os poderes isso. evoluírem. Isso. Mas aqui a gente tem a manifestação do mantra, que pra mim é um tipo de hack, é um tipo de uso de hack da observação. Faria mais sentido. Sim. Sim, é É, muito provavelmente que fosse mesmo. Que é, fazia eles ficarem meio que invulneráveis, né? Porque ninguém sabia usar e só eles sabiam usar, né? ele ali dava acesso a uma consciência, pelo menos o Enel, ele dava um acesso a uma consciência, inclusive de previsão de futuro. Que Tem a uma hora gente que ele vai ver fala. depois também. Enfim, então parece Bem bastante com o mais hack da forte, né? observação. É. Que, enfim, tem E outros talvez a personagens Akuma que no Mi tem. dele permita que ele consiga ouvir a ilha toda, né? O pessoal chama ele de Deus, inclusive, porque. Inclusive, não posso falar mal porque vem um raio e cai em cima de mim. Acho que com a É, Akuma no Mi dele, que é de, enfim, eletricidade, de raio, de eletricidade. É uma é, lógia, né? De eletricidade, né? ele consegue expandir esse raio de captação, como se fossem ondas de rádio, sei lá, para a ilha toda. Então ele está conseguindo ouvir tudo que acontece na ilha toda. E jogar um raio onde ele quiser, por conta da Sim. fruta dele. Enfim, Enel é esse cara que deu um golpe de estado no Gunfall, se tornou o deus, se tornou o governante ali. E que a gente descobre, em determinado momento, que ele pretende destruir Skypiea. Não é Sim, isso? basicamente. O grande é pegar o sino, que tem um simbolismo pra caramba também, né? Que o Noland prometeu tocar o sino lá e ia ser ouvido, como é que era? Algo assim, né? Que ia ser ouvido até lá da Terra, né? Lá Até de Jaya. na ilha de baixo, nas ilhas Na de ilha de baixo. baixo poderia ouvir o sino tocando na ilha de cima. Mas só que esse sino não tocou. Então, um dos descendentes lá do Calgaro, do Xandias, queria tocar esse sino. Era algo assim, não era? Eu acho que era um negócio desse mesmo. Porque pra mim, Skype Eu eu acho que gosto bastante. era o objetivo final dos Shandians, era esse, pelo Isso, que eu me isso. lembro. Subir jardim superior para poder tocar o sino. Tocar o sino, sim. Então, olha só, o que eu gosto bastante de Skype é porque tem um ar muito forte da história colonialista que ocorre nas Américas. Né? De um Uhum. invasor estrangeiro que te expulsa os nativos da terra, massacram, dominam. Tem uma dominação religiosa. Agora, esse aqui é o Deus que vocês têm que adorar. A E nossa religião é a correta. Isso. Então vem esse massacre étnico, massacre cultural, e vocês que obedeçam, né? Enfim, me parece. E tudo Pode que é do falar. povo, da tribo ali, do povo indígena, é inferior. Uhum. Inclusive, eles mesmos são seres inferiores. É o que torna tudo. É tudo que a gente já viu realmente em todas as dominações imperialistas. Sim. Então, assim, Skype tem uns simbolismos muito, muito fortes, que eu acho que traz uma maturidade maior para a obra, um peso maior, uma qualidade. E tem essas nuances religiosas, né? Você tem um povo no céu que tem asa, que tem um cara que se autoproclama Deus, ou ex-Deus, já que enfim, foi expulso. Sim. Que mais? Eu tinha lembrado de algumas outras coisas. Eu esqueci agora. Mas tanto faz também. Então, são fatores religiosos. E aí você tem um novo Deus que precisa ser derrotado. Sim. E, enfim. Onde os chapéus de palha entram no meio disso tudo? É aí que tá. Eles chegam na parada e eles estão no meio dessa treta, né? Que tá Ah, entre os Skypians e os Shandians. E isso. a princípio eles tomam meio que partido dos Shandians, né? De entender a treta deles. E também ver que o deus que tava ali, no caso Enel, era um cara corrupto Isso. e deturpado, né? Distorcido, né?
Não queria o bem de ninguém. Eu lembro que tem uma parte em que eles começam a apanhar dos dois lados. Em que é Sim. Xande batendo neles, é Skypiea batendo neles e ninguém quer saber de mais nada. Mas porque também ninguém esperava que eles iriam aparecer ali também. Eles estão intrusos ali. E é curioso que acho que o jogo muda quando... Quem é? O Luffy? O Luffy salva uma... A Konisa. A Konisa, ela pecou, né? O pai dela pecou, algo assim, né? Isso, ela ia morrer, né? Eles ia iam ter que morrer. E eu não lembro como, mas os Chapéus de Palha impedem que ela morra ali. Alguém toma um raio ali no lugar dela e salva ela e tal, e eles tentam ir pro Jardim Superior pra lutar contra o Enel. Tem uma cobra gigantesca lá também. Tem a parada da cobra, que acho que engole alguém, ou não sei se é o Ruffy que é engolido por essa cobra. Eu também não lembro, a gente. Mano, é muito tempo atrás, Tem cara. muita coisa, né? Não me marcou tanto assim pra eu lembrar de todas as paradas. Enfim, aí eles vão subindo e o Enel, ele tá consciente de que, olha, tem 8 intrusos, tal, e no final, inclusive, vão sobrar só 2. Ele sabe do que tá acontecendo e do que vai acontecer. Essa parte é bem legal, o Eminem fazendo aquilo, né? E tem algumas cenas épicas, né? O Sanji tomando um raio e falando, eu precisava mesmo que acendesse meu cigarro. O Sanji é muito poser. Ali é muito legal. O Sop mesmo, né? E a Nami é curioso como ela tem esse dom de navegadora mesmo, né? Ela domina ali aqueles walkers, flyers, eu não sei qual que é o nome. Sim, de cara. De cara, né? Ela já pega e já consegue navegar daquele jeito, né? Tem uma cena legal quando o Enel condena o Luffy, mete um raiozão cabuloso nele, o Thor, eu acho, e o Luffy não sente nada. Porque ele é feito de borracha. Porque ele é de borracha, exatamente. Então, é uma luta absurda, né? Porque o Luffy... É o counter perfeito. Por ele ser de borracha, ele é basicamente invulnerável, né? Mas é uma luta difícil mesmo assim, né? A luta final, né, no caso. Sim. O Enel, ele funde ouro e derrete o sino e joga no Luffy, né? Uma coisa assim. Acho que derrete o ouro e põe na mão do Luffy, né? O ouro do sino. E derrete... E ele coloca na mão do Luffy, aí ele não fica sem muito pesado, usar, né? Fica muito pesado. E aí a ideia dele era pegar um barco gigante e destruir o Skypiea. E o Luffy finalmente consegue vencer o Enel, enfim, e toca o sino. Isso, e aí acabou, né? Essa é a Arca Maxim, né? Que ele queria... Isso. E a Robin, enquanto isso, ela encontra um Poneglyph. Acho que é o primeiro Poneglyph? Um Poneglyph. Sim, tem um Poneglyph e a gente não sabe. Skypiea. E é curioso, a primeira vez que a gente introduzido esse conceito, ela que é uma arqueóloga, acho que já tinha um em Alabasta, né? Tinha um Poneglyph em Alabasta? Acho que tinha um Poneglyph em Alabasta. Enfim, Poneglyphs, né? O que são os Poneglyphs? Que é um negócio que... Até onde a gente vai é um grande mistério. A gente sabe o que são depois, né? Mas até onde a gente tá, acho que nem precisa falar muito. Sim, a gente sabe que a Robin tem, até onde a gente sabe aqui em Skype, a gente sabe que a Robin tem uma relação com isso, né? Sabe que acho que aqui a gente já sabe que ela é arqueóloga, né? Que ela isso que veio de Ohara, essas coisas, né? Já sabe aqui? Ela vem do passado? Não sei, acho que é só na próxima, né? Só em Water 7 e Enies Lobby, né? Beleza. Então... Mas tem um Poneglyph na Ilha do Céu. E a gente descobre, inclusive, que Goldie Roger esteve em Skypiea. Em Skypiea, assim. Acho que é o Gunfall mesmo que fala, né? Deixa eu ver. Aí aqui acho que a gente finaliza. Aí depois eles eles voltam, né? O que acontece com os Xandias e os Skypians? Eles ficam em paz? Acho que sim, né? Caraca, não lembro. Mas eu acho que eles conseguem ficar em paz, sim. Eu acho que deve ter um acordo ali. Mudou o nome pra Bósnia e Herzegovina, virou alguma coisa assim. Alguma parada assim, mas acho que no final fica tudo certo entre eles. Aí eles voltam. E no que voltam já tomam o Going Merry de novo, tomam uma queda cabulosa. Tá judiado, coitado do Merry. Nossa, o coitado tá muito mal. E ele basicamente ele caiu do céu de novo. Ele cai do céu. Pro mar, né? Ali dá o quê? Dá uns 500 metros, sei lá, algo assim? 1 quilômetro? Nesse nível de grandeza aí. Acho que é por ali, né? Acho que até mais para pensar, porque ninguém conseguia ver.
Eu não sei. Então, É só tava olhar com. muito. É muito As acima. regras não se aplicam, né? A gente não pode considerar igual. Enfim, mas era muito, Mas, muito mesmo alto. assim, é um negócio muito absurdo, porque, cara, qualquer outro barco não sobreviveria uma queda Sim, dessa, sim, né? sim, sim. Em Skype, eles, acabando esse arco, derrotam o Enel. A gente descobre depois que o Enel vai pra Lua, foge pra Lua. Aí tem o Foxy, né? É o arco do Foxy. Tem esse arco do G8, né, que a gente tava até falando em off, né, que eles têm que ficar, é um filler também, que eles entram Uhum. infiltrados na Marinha. Na Marinha, é engraçado. Aí, depois disso que entra o Foxy, que é o Dave Backfight, né? Que Isso. é esse pirata que aparece do nada, esquisito, narigudo. E é basicamente uma Olimpíadas do Faustão com piratas. É. Eles têm que ficar jogando jogos lá pra ganhar não sei o quê, que a gente é introduzido no melhor Ruffy que existe, que é o Ruffy luva de boxe e cabelo afro. O afro, né? É um filler engraçado, tem umas partes bem engraçadas, mas é pra isso, só pra É divertir. dispensável. Porque a história não acrescenta nada. E eles Exato. chegam finalmente em Water 7. Eles estão indo pra Water 7, inclusive, né? Eu não lembro porquê. Acho que a Robin Sim. fala. Eu acho que eles vão pra Water 7 porque o Mary tá destruído, tá muito ruim, Isso. e eles precisam de um carpinteiro. É basicamente Isso. E o Water 7 é conhecida como a cidade dos carpinteiros. Isso, a cidade dos construtores. Tal, uma cidade toda cheia de comércios. Inclusive tem ali um projeto de um trem que passa em cima do oceano. Que o Bob construtor, né? Bob? Bill? Bob? Não lembro. Tom. Não é Tom? Tom. Eu acho que é Tom. O Tom. É um nome simples, né? O Tom construtor que fez ali aquele projeto do trem que passa em cima da água. Tem um trilho em cima do oceano. E eles chegam finalmente lá. E, nossa, é muito legal. Eles conhecem como é que é? Os construtores que são descendentes, então, discípulos do Tom. Isso, discípulos do Tom, que é os caras lá que, em teoria, vão ajudar eles a fazer as paradas, né? Tem o Iceberg. Iceberg é o chefe deles, né? É o chefe. Aí a galera, né? Tem um cara narigudo, enfim. Que aparentemente são todos muito legais, né? Eu achava eles muito legais, todos muito legais. A ideia dos construtores. São muito legais, cara. Eles são. Eles são fantásticos, independente do que acontece depois. É fantástico, cara. Que o Rob Lucci, o Caco, Califa. Isso. E aí a gente sabe que tem um outro cara que tretou, né, com eles, com os construtores, que não tá mais com eles ali. Você lembra o nome? Frank. Não, mas o Frank ele tem outro nome. Tem outro nome. Quando ele é introduzido, ele tem outro nome. Ele é o... Caraca, Cut Fran. Ele era o Cut Flam. Caraca, pode crer. E aí ele é introduzido só desse jeito. Ele já era um ciborgue esquisitíssimo. Já. Isso. Meu, cara, One Piece ele não é pra iniciantes, gente. A estética realmente é muito diferente. A estética é, em certos momentos, muito agressiva. Você chega um cara com um topetão gigantesco desse tamanho, ele é um ciborgue, então ele tem partes mecânicas. Isso. E ele tá 100% do tempo de sunga. Isso. Por enquanto a gente tá aqui em Enies Lobby, eles recebem um diagnóstico de que o Going Merry tá condenado. A quilha principal rachou e não tem como trocar, ali uma peça inteiriça. O Usopp ele já tinha feito vários reparos no barco. Até então era o Usopp que fazia, né? O Usopp fazia os reparos. O apego emocional maior com o barco é do Usopp, né? Que é da senhorita Kaia. Veio da Kaia, né? De lá da ilha dele e tudo mais. E isso que também causa uma das partes mais dramáticas, né? E mais marcantes de One Piece como um todo, que é a treta entre o Luffy e o Usopp por conta do Merry, né? Porque o Luffy fala, beleza, não tem jeito, vamos pegar outro barco. Isso. E o Usopp se revolta. Ele é muito apegado. O Usopp era muito apegado. E eles tretam mesmo. Ele desafia o capitão. Teoricamente é um motim. Sim. Ele desafia o capitão. Basicamente um duelo, né? E aí, obviamente, o Usopp perde, né? Mas é muito emocionante a forma como ocorre, né? O Usopp é um estrategista muito interessante.
Mas não adianta, né? Não adianta. E ali, quando ocorre essa cisão, o Luffy tá chorando. A Nami quer que o Luffy perdoe o Usopp, aceite de volta. O Zoro fala, não, se ele fizer isso, eu saio agora. Entendeu? Cara, é fantástico, meu. É. A tensão entre ali cara, é a primeira grande briga que acontece, ou Sim. talvez a única que acontece na tripulação. Que É. realmente poderia ter abalado toda Sim. a dinâmica deles. E o que acontece é que o Usopp sai Isso. do bando. O Usopp, ele sai do bando. Fica um tempão fora ali, até que em um certo ponto aparece um outro personagem. Que é o Rei dos Atiradores. O Rei dos Atiradores, ele é amigo do Usopp. Ele aparece numa situação onde ele precisava salvar ou ajudar o Chapéu de Palha, mas Isso. ele aparece lá. Assim, curiosamente, ele se parece um pouco com o Usopp. Parece. Sim. Por conta do nariz. Ele usa uma máscara. O cabelo parece. É exatamente igual. A roupa é exatamente igual. O nariz enfaixado é muito parecido com o do Usopp. Mas ele usou uma máscara, né? Então não dá pra saber. Não dá pra saber. Isso é um mistério até hoje. Sim, até hoje. O Oda nunca revelou quem era o Sogeking. O Sogeking. E ele tem uma música de abertura. Ele tem. Cara, a música de abertura. Ele veio da Ilha dos Atiradores. No meio e começa a passar a música de abertura, que nem música de abertura de Tokusatsu, cara. Isso. Com o mar batendo e tal. É fantástico demais, cara. Você é louco. E aí ele fica, tipo, meio que no lugar do Usopp, vai com eles pra tudo quanto é lado. Vai, quando tem toda a treta e tal, eles vão pra Enies Lobby atrás da Robin, ele vai junto e tal. E ele protagoniza uma das partes mais fantásticas de One Piece. A bandeira, né? Mas a gente vai chegar lá, A gente vai chegar lá. Peraí. E o barco fica com o Usopp? Fica com o Frank, né? O Going Merry fica com o Usopp. Fica com o Usopp. Fica. É verdade. Fica. Ele fica com o barco porque, já que vocês não querem, eu quero o barco, eu vou consertar ele. Ele vai consertar. Ele tenta consertar. Então, aí acontece alguma coisa que eu lembro que o Usopp apanha do Frank. Você lembra disso? Sim. Eu acho que tem essa parte. É roubado. O tesouro é roubado. Babaca. O tesouro. Ele rouba o dinheiro que eles iam pagar para o Frank consertar o barco. Isso. Eu acho que é isso. Aí ele vai atrás do Frank. Apanha. E aí é nesse meio tempo que acontece a parada lá de o Aokiji vir de bicicleta para falar com a Robin, se não me engano. A gente é introduzido a um almirante. Que a gente até então não sabia do grau, da magnitude do que é um almirante. A hierarquia da marinha. E aí a gente fica sabendo que os almirantes são basicamente o topo da cadeia, né? Acima deles só tem, tipo... a gente não sabia. Um líder, né? Mas a gente não sabia ainda quem era. Uhum. E os almirantes são, tipo... os caras que estão... mais são mais poderosos. fortes que o Shichibukai, por exemplo. Que até então o Shichibukai era o máximo que a gente tinha de força, né? Isso. E os almirantes eram mais fortes do que eles. É o Aokiji, que é o cara que também comeu uma no Mi Logia do gelo, né? Isso. E assim, a gente já é introduzido ao poder dele, ao ponto dele estar de uma bicicletinha andando no oceano, né? No oceano, e assim, quem come a Akuma no Mi não pode ficar no oceano. E ele já congela o oceano. Ele anda por onde ele quiser. Ele vai de bicicletinha atrás da Robin. Ele vai lá, enfim, eu não lembro por que ele fala com ela, você lembra? Cara, eu não lembro. Eu sei que logo depois disso já acontece a parada do pessoal lá que tava lá já se revelar. Então a gente tem a revelação, né? Que os construtores, eles fazem parte de uma agência do governo. Que ali era tipo CP9, né? CP9. CP9, né? Isso. Que é tipo uma polícia secreta, né? Do governo. Isso. Que é basicamente uma CIA, vai. Isso. Eles são a CIA do One Piece. Da espionagem, coisa suja. Isso. E aí, aí é uma revelação bem triste, porque essa galera era muito legal. O grande lance de One Piece é isso. Você se apega a caras que, de repente, quando tem o plot twist, você fica assim, nossa, esses caras então é traidor. Então eles têm... Eu vendo o Dressrosa agora, cara. Mas enfim. A gente vai falar deles. A gente vai falar. Mas é complicado porque o Oda, ele cria personagens, cara,
que todos são fantásticos. Quando você Sim. chega, sei lá, em Thriller Bark, por exemplo, os personagens de Thriller Bark são todos muito carismáticos. Não dá pra você odiar os o Caesar. vilões, cara. Não. O Caesar, meu, raríssimos são os personagens que você não dá a mínima, sabe? E ele Sei lá, ele vira Gastino depois, né? Gastino, Cara, é muito bom. É muito engraçado. E o Luffy, ele nunca reconhece ninguém. Se você botar um bigode... Ele não lembra, sabe? Ele fala assim, eu te conheço em algum lugar. Erra o nome do povo direto. O que o Zoro erra caminho o Luffy com o nome, que tem essas tretas, né? O Zoro é péssimo com direção, né? Enfim. Mas é isso, a CP9, né? Que é talvez uma das forças de inimigos aí mais lendárias lá de One Piece, né? Mais lembradas, e você acha pelo menos. que já aí em Enies Lobby a gente é introduzido ao hack do armamento? Com o CP9 eles endurecem o corpo. Eles fazem aquela parada com o dedo só. Arminha de dedo, né? E tinha um cara lá que também pisava no... Dava o passinho, o passinho de andar no... Isso, no ar. No ar, né? Tipo o Sanji faz isso posteriormente. Que o Sanji faz depois, Isso. Isso já é hack? Eu não sei. Não sei. Eu acho que talvez seja. Muito provável. Muito provável. Eles chamavam de outra... Era uma técnica que eles chamavam de outro nome. Eu não sei também até onde vai o planejamento do Oda de já esse período já estabelecer alguns conceitos. Ou reaproveitar esses conceitos posteriormente e tal, e unir as coisas. Né? Mas seria interessante. Eles então se mostram bem superiores fisicamente ao Chapéu de Palha. Muito. E pretendem matar absurdamente o Iceberg. Porque eles queriam os planos de uma arma histórica lá, de uma arma cabulosa que ia ser construída. Pluton, isso. Era Pluton. Isso. Sim, que quem tinha feito era o Tom. O Tom. O Tom, que era o cara que era o construtor. O construtor antes de todos, que era o lendário, e ele que tinha feito o esquema, né? Isso. A planta para poder fazer a arma. Isso. E eles queriam de qualquer jeito, porque eles trabalham para o governo mundial, e o governo mundial é os grandes vilões de One Piece. Isso. Dá pra saber isso já. Então, nesse momento também, a Nico Robin muda de lado. E ela vai meio que trabalhar com o CP9. Porque ela tá sendo chantageada. A princípio não dá pra saber por quê, mas aí a gente depois descobre que ela tá sendo chantageada de alguma forma. Isso. E ela é basicamente sequestrada, né, por eles, né? Isso. O Sanji vai atrás, descobre isso, mas ela... enfim, o Luffy e o pessoal não desiste da Robin. E nisso o Frank se revela como o cara que ele é o herdeiro. Na verdade, ele não é um cara malvado. Ele é irmão, mais ou menos, do Iceberg. E ele é afilhado do Tom. E ele herdou os planos de construção. E ele fingiu a própria morte. Ou fingiu, não, acho que ele tentou se matar, algo assim. Ele se jogou na frente do trem. Você lembra disso? Acho que sim, é por isso que ele até ficou... que ele tem que... Ele é ciborgue por conta disso, né? Reconstruir com partes mecânicas. Não, mas acho que ele se joga na frente do trem pra evitar que o Tom seja morto, não? Não era isso? Eu não lembro. Agora eu não lembro, mas tem essa parada mesmo dele ter que... E aí ele volta com outra identidade, basicamente. Ele volta com outra identidade. Enfim, aí o Frank... os Chapéus de Palha ajudam eles a tentar, eles salvam o Iceberg. E é curioso porque, assim, eu fico até bravo em One Piece porque a galera não morre, né? Pouquíssimas pessoas morrem, né? Geral fica com ferimento mortal, mas não morre, né? O Iceberg morre 3 vezes, era pra ter morrido. Tem um personagem em One Piece que é o Tio Ben, do Luffy, que a gente vai comentar em, sei lá, provavelmente no próximo episódio, que é a morte proverbial de One Piece, que não muda, que não teria como não ser daquele jeito, porque define muita coisa. Fora isso, ninguém morre, cara. Ferimento mortal. Você lembra lá em Alabasta, aquele Pel, aquela águia, que tomou uma bomba atômica na cara e não morre? Pô, velho.
Como assim não Ninguém, morre? cara. Ninguém morre. Ninguém. Impressionante. Aí você tem o Aí, Ice o que nem Iceberg. eu- cara. Aí com ele o que acontece? Ele toma um tiro, fica lá agonizando. Ele já tava doente lá na cama, toma outro. O pessoal se revela, né, como traidor. Porque o pessoal da cidade fica acusando o Chapéu de Palha de serem os assassinos. Ah, Lembra é. disso? E Sim. De aí, terem tentado matar o Iceberg, sim. é. Aí eles fogem. Eu lembro que quando foge, o Luffy até fica preso entre dois prédios. Lembra disso? Sim, pode crer. Aí ele fica. Puta, ele fica um tempão preso, Fica um inclusive. tempão. E então eles Em estão episódios, lá. inclusive. Aí o pessoal tá no trem com os planos Aí eles vão pro. para levar lá pra Enies Lobby, que é o Sim. local lá da Marinha. E aí acho que eles vão com o Frank e o Sop e a Nico Robin. O Sogeking aparece É, nessa hora. ele vai junto com eles de alguma forma, por algum motivo. Isso. Não é isso mesmo. O Sogeking aparece no trem, junto lá com o Frank, com a Robin, com aquela velhinha e aquela criança também. A velhinha era a ex-mulher do Isso. Tom. Do Tom, isso. Que era do bando do Que até Tom o, e tal. que até o Sanji fala, nossa, ele é uma sereia? Eu vou ver uma sereia, eu amo sereias. Aí quando chega lá é uma senhora de idade bem... Uma senhora normal com. E ele fica todo decepcionado. Fica. Enfim, e aí rola a luta em Enies Lobby. Eles chegam lá e é onde tem aquela entrada apoteótica dos chapéus de palha em cima lá. E o pessoal... Do muro. E o Luffy fala pra aquele... É um general? Eu não sei o que é aquele cara. Um capitão, sei lá. Um cara feioso. Um cara lá que era Um feioso lá que ficou meio torturando a Robin. O Spandan, né? Acho que algo assim. Spandan. Alguma coisa assim. É. Que é o que fica torturando ela, assim. E aí o Luffy fala que, eu vou resgatar a Robin, não sei o que. Aí a Robin fala, não, mas você tem que comprar briga com o mundo inteiro. Olha aqui essa bandeira. São as 4... quatro cantos do mundo, com todas as nações. Você vai ter que brigar com o mundo inteiro, então não vale a pena. Aí o Luffy só fala, Sogeking. Acaba com aquilo lá. Atira, aí ele vai dar o tiro e taca fogo naquela bandeira. Na bandeira. E, cara, declara guerra ao mundo para poder salvar. Eu lembro que isso ficou vários episódios disso aí. Muito. Ali é uns 30 episódios. Cara. Foi muito enrolado. Isso aí foi muito enrolado. É impressionante, cara. Aí o que tem de flashback nessas cenas? Tem uns 10 episódios de flashback. Aí vem a Robin O'Hara. Aí mostra a Robin O'Hara, por que a Robin é tão importante. Arqueóloga. A ilha que foi destruída. Perdido. Isso. E aí vai falar, o O'Hara era o lugar onde tinham todos os arqueólogos do mundo todo que estudavam o que aconteceu no século perdido, que é esse período de tempo de 100 anos que ninguém sabe o que aconteceu. E Isso. o que aconteceu basicamente está registrado nos poneglyphs, que estão espalhados pelo mundo inteiro. Isso. E o pessoal de O'Hara sabe ler os poneglyphs, mas um belo dia, todo mundo morreu, porque o governo mundial, de novo eles, usou uma arma mandaram e matou lá. Na verdade eles usaram o Buster Call, né? Que é Buster Call, isso. Centenas e milhares de navios que jogaram, simplesmente desceram a artilharia toda e a Robin é a última sobrevivente dessa galera. A mãe da Robin consegue salvar ela, tem um gigante que salva ela, mas o gigante morre. Eu esqueci o nome dele. Cara. Peraí, ele tem um nome. Personagem fantástico também. É Saul. Saul, isso. Caraca, ele mesmo. E ele é um ótimo personagem. Ele basicamente se sacrifica pra salvar a Robin. E aí a Robin acaba virando uma das pessoas, ou é a pessoa mais procurada do mundo. Isso. Porque é a última muito perigosa, sobrevivente da ilha. E ela consegue ler os poneglyphs. Isso. Exato. Aí ela consegue, com o passar do tempo, se esconder, né? Tanto que ela tava Isso que ela tinha uns 10 anos?
É por aí, por ali. 10, 11 anos, era De uns criança. 10, 11 anos, teve que sobreviver sozinha no mundo, se virando. Acho que ela não tinha Akuma no Mi ainda. Acho que nunca mostrou como a Robin conseguiu a Akuma no Mi Como dela, ela. né? Porque. Pra quem não. A gente não sei se a gente comentou, a Akuma no Mi da Robin é a que. Acho que é a Hana no Mi, que é a que faz os membros dela Membros multiplicarem. como se fossem flores, né? Com É, temas de flores, né? Tipo, tudo é com flor, os golpes dela e tal. isso. E E ela aí, com o consegue, passar do tempo, inclusive. ela consegue multiplicar vários. Isso. Isso. E ela sobreviveu ali, ela se tornou meio que uma assassina de aluguel, algo assim. Porque quando ela tá lá em Até Alabasta, ela já era contratada do Crocodile, do ela era Crocodile. Miss All Sunday. Miss All Sunday, isso. É, Basicamente, ela era a pessoa que controlava tudo por trás dos panos, né? isso. Até que, enfim, É, conheceu os Chapéus de Palha e tava lá em Enies Lobby com sendo, enfim, refém lá do governo. O Sogeking queima a bandeira e eles começam a pancadaria. Aí finalmente começa isso. uma E aí, parte. aí que tem a parada também de que o Ruffy grita pra ela de lá também, o que que você quer? Isso. Não me importo com nada, com o É, mundo, com nada. Me diz, eu quero ouvir de seja você. sincero, o que que você quer? Eu quero ouvir de você. Ela É, fala, eu quero viver. é aquele grito eu Porque quero eles iam viver. matar ela. É, Aí porque ela ela fala, tipo, gritando, chorando e tal. ela já tinha aceitado a morte dela porque por onde ela passa é um caminho de morte, as pessoas ao redor dela morrem. E ela não queria Sim. que o Chapéu de Palha tivesse o mesmo destino. Mas Até então a Robin é uma personagem muito trágica, né? Até aí. Ela vai sim. começar a ser uma personagem com uma certa leveza só depois dessa saga em diante que ela se torna definitivamente do bando, né? Do Chapéu de Palha Isso. e ela começa a ter um pouco mais de tranquilidade na vida, né? Sim. É. Ali, e inclusive ela lembra das palavras do Saul pra ela. Diz que, olha, você foge, sobrevive, mas um dia você vai encontrar alguém, algumas pessoas que vão cuidar de você, que vão te amar, que vão cuidar e você vai poder contar com elas, tal. E ela finalmente identifica, encontrei. É no Chapéu de Palha que o amor tá acontecendo na minha vida, né? Porque são pessoas que mal me conhecem, que inclusive eu quis matar eles um Sim. tempo atrás, meses E atrás, estão fazendo tudo isso pra me salvar. e agora estão desafiando o mundo inteiro para poder me salvar. Isso é maravilhoso. E, enfim, tem vários paralelos aqui, mas a gente fala disso daqui a pouquinho. Aí, Isso aí. Basicamente, é pancadaria, né? Aí depois Aí disso vai pras lutas é luta, individuais. né? Aqui a gente é introduzido Ao gear. com os Gears, né? Que É isso. é o Super Saiyajin do Ruffy, é É, a escala de poder dele, né? Que até então o Ruffy tinha os poderes de borracha dele, né? Que uhum, eram quase todos baseados em armas, né? Pistola, bazuca, Gatling Gun, né? Tipo, metralhadora. metralhadora. E aqui é introduzido o Gear, né? Que é o Gear Isso. Second, é a segunda marcha, né? Passou a marcha pra cima. E aqui ele o que é essa segunda marcha? Ele consegue dar golpes mais fortes, não sei. Que ele fica meio vermelho e tal. Eu acho que é algum É como se tipo ele de estivesse acumulando gás, tensão. né? É algum tipo de tensão na borracha, né? Eu não sei. É que nem comparar, sei lá, uma câmara de ar fininha com um pneu que é mais grosso. Ele enrijece, fica mais forte e, enfim, de alguma forma Isso. aumenta a pressão, aumenta o que é a corrente sanguínea, sei lá, a pressão arterial dele de uma forma que ele consegue, já que o coração dele é elástico, bombeia mais sangue, algum conceito assim, né? Sim. E aí os golpes viram jet, né? Alguma coisa, né? Os mesmos golpes, mas jet na frente, que dá pra dar essa denotação de que eles são muito mais fortes, né? E aí daí pra frente só vai ficando cada vez mais até ridículo. Mas isso é fantástico do Depois a gente Luffy, fala né? sobre. É que, meu, é o único personagem de anime protagonista que os poderes dele escalam de uma forma que eles vão ficando cada vez mais cômicos, de uma certa forma, cartunescos, até chegar onde chegou recentemente, e você não acha ridículo, você entende por quê de ser desse jeito, cara. É gênio, cara.
E não só ele, né? Outros personagens também começam a escalar poder aí. A gente vê o Chopper usando o Monster Point a primeira vez, que ele vira um monstro gigantesco, né? Que até então o Chopper, É, como a gente comentou na outra, né? Ele era uma rena, né? Uma rena normal que sim, comeu a sim, sim. fruta por acaso do humano e virou um híbrido de humano com rena. E agora ele consegue virar um monstro gigantesco, tipo um kaiju mesmo. É curioso, né? Mas aquelas Rumble Balls já é aqui ou é Eu depois? acho que é, cara. Eu Eu acho acho que que é já aqui é em que ele começa a Alabasta, não é usar. não? Ele já Em tinha virado Alabasta monstro ele em já fica Alabasta? gigantão, não fica? Não lembro. Eu achei que a primeira vez tinha sido aqui, porque ele vira um Eu monstro acho que gigante em Alabasta numa já fica. torre. Ele fica gigantão. Eu acho que já tem aquelas Rumbles. Desde Drum Ah, ele já pode tem. ser. Ele já tem, né? Porque é basicamente com o conhecimento médico dele que ele cria essas paradas, né? Tipo, a Rumble Ball, que muda o corpo dele. Sim. Então a gente finaliza Enies Lobby com a derrota da CP9, com Uma a guerra luta absurda estabelecida, do, né? A luta do do Luffy Luffy contra com o Rob o Rob Lucci. Lucci. O Rob Lucci é o cara que é um. Ele comeu uma Zoan, né? Todos eles são Zoan, né? Os caras da Sim, CP9, né? Ele é um leopardo, o Caco é é uma girafa. girafa, os Uma outra outros lá eu é um não lembro. porco-espinho. É um porco-espinho, eu acho, a outra, que fura o pé da Nami. A Califa. Uma outra coisa legal, né? Depois que descem de Skype, a Nami, ela recebe. Não, eu lembro que ela Clima conversa com o Tact. Sop. Ela recebe. O Sop constrói pra ela aquele clima O tact. Clima Tact, sim. Eu acho que aqui é talvez a primeira luta que ela usa, né? O Clima Sim, Tact, se sim. eu não me engano, é contra a Ela Califa, dá, né? dá choque lá na Califa. Que dá um boost nos poderes dela. Praticamente dá uma forma dela lutar, né? Que até então ela não Sim, tinha, né? ela Que é não usando tinha. poderes do clima, né? Que ela consegue usar. E isso vai também. É por isso que aqui cara, é uma saga muito, muito, muito lembrada, assim, como uma das melhores, por isso também. Tem um, um- um step up de poderes de praticamente todo mundo ali, que eu me lembro, né? Não sei se o Zoro, talvez. Acho que o Zoro tem uma parada bem O Zoro. emblemática aqui também, tal, alguma coisa que ele corta gigantesco, não é? Uma parte da ilha, talvez. Eu não lembro. Não lembro Zoro. agora. Zoro. O Zoro ele tava recuperando do golpe que o Mihawk deu nele. O Arlong abriu esse golpe. E depois, em Alabasta, ele corta aquele cara que era feito de lâmina. Sim. E aí chega em Enies Lobby, ele enfrenta um outro cara também que tinha um corpo muito duro. Não lembro. Isso, que eu acho que é isso que é o que é impressionante, que ele consegue cortar esse cara. E aí tinha um desafio do cara lá, porque o mestre do Zoro tinha falado pra ele que quando ele fosse capaz de cortar até o metal, ele estaria no nível superior. E enfim, é isso, né? Aí ele consegue derrotar. Ele consegue usar a técnica lá, enfim. Acho que o Zoro também tem um É, up de poder. eu acho que é com o Caco que ele luta, mas eu não lembro agora da luta. A luta marcante realmente é o Luffy com o Rob Lucci, é muito longa também. E eu acho que, se eu não me engano, ia ter um Buster Call nessa ilha também, né? Que eles têm um tempo pra ir embora tal. Isso. Eles têm que, tipo, ir embora vazado, porque ia ter o Buster Call na ilha também. Não, aí a Robin passa a ser a Nakama, né? Passa a ser a companheira deles oficialmente. E o Frank. E o Frank daquela forma, Ah, né? então, e aí tem a questão do barco, né? Que aí, Isso, quando eles isso, 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 voltam, isso. em definitivo, aí que é o episódio mais desgraçado de todos, né? Que é a morte do Mary, né? O Sop, ele pede perdão e o Luffy estica o braço e pega ele de volta. Sim, Porque ele só poderia voltar se pedisse perdão, se retratasse com o capitão. Era uma condição. sim. E o Mary, ele se despede e a gente percebe que o Mary é um ser senciente. Que existe um espírito do navio.
que acompanha a jornada deles. Você lembra disso? E, E inclusive, isso, ele fala com eles, né? Tipo, lá em basicamente, quando ele tá lá Skype, morrendo, né? Ele lá em Skype, basicamente. o espírito do navio tava consertando o navio. Você lembra disso? O Usopp viu e não Sim, tinha que entendido o você que vê tinha tipo acontecido. um ser ali, Um né? ser construindo, assim, batendo ali no mastro e tal. E aí a gente descobre que o navio tem um tipo de ligação muito forte, uma ligação espiritual com o capitão e com a tripulação. E ele fala, né? Como é que é? Eu fui muito feliz com vocês, eu queria ir mais longe, eu queria levar vocês pra mais lugares. Me desculpe, Gomenasai, me desculpe porque Aí eu não. ferra, mano. Aí, cara. E ele tem uma Aí voz meio de ferra, mano. bebezinho, assim, meio de criancinha. Porque, querendo ou não, é um barco muito novo, né? Sim, é São basicamente meses ali. uma criança, É né? uma criança. E isso é algo que. Aí, beleza, a gente, tipo, eles não têm mais o barco, né? O Mary. E aí o Frank constrói um barco novo pra eles, que é Sim. o novo barco muito maior, todo cheio de arma, todo cheio de um monte de coisa, que é o barco que eles estão até hoje, que é o Thousand Sunny, O que é Thousand outro Sunny. barco fantástico. Sim. E só que até o momento, pelo menos, o Sunny nunca manifestou nada nesse sentido. É verdade. De ter uma personalidade, de ter, enfim. É bem único, né? Acho Uma que alma. barco nenhum mostrou isso, né? Foi só com o Só Going o Mary Sunny. mesmo, Só né? o Mary. Só o Mary. Só o exato. Mary. Seria, E foi, talvez, cara. nossa, seria muito legal algum flashback mostrando aquela baleia branca do Barba Branca tendo algum tipo de espírito ali, ou então, sei lá o do Gold Roger, barcos históricos Cara, assim. é um negócio que a gente não comentou, né? O One Piece se destaca por isso, né? Os barcos, eles. Cada barco de cada pirata tem uma personalidade, né? Tem alguma coisa ali que denota o tema daquele bando, né? Tipo, o LOL, que vai ser introduzido mais pra frente, Trafalgar LOL, que ele não tem um barco, ele tem um Tem um submarino. submarino. É, Porque ele é a pegada dele é diferente e tal, ele é um sim. médico, enfim, é diferente. Entre outros, caras, os barcos são absurdos, né? São O Ace diferentões. tinha que é o nome? Sky? Era uma jangada Era uma só, né, cara? jangadinha, né? Era uma jangada, Não, mas é que eu acho que era menos que só ele, jangada. né? Era uma. Como é que é? É uma prancha de surf com. É uma kite surf. Acho Porque que quem sim, tem um negócio jangada é o desse. Mihawk. O Mihawk que tem uma O jangadinha Mihawk mesmo. andava. O Mihawk era tipo um caixão com um troço, não era? Duas velas verde aqui, ó, É. acesas. Que era. O Mihawk é tipo Uma um taça de vinho. Dracula Mihawk, né? Então O nome dele tipo, é. parece um vampiro. Sim. Sim, mora num castelo. Fica com taça de vinho, não sei se é vinho, não sei se é sangue, né? Enfim. Então ele é tudo com essa temática. E o Ace é porque ele anda com o poder da Do Mera fogo, Mera né? no Mi também. Isso. Ele faz o barco andar com o Riken. Cara, o Ace é um personagem fantástico. O Ace é introduzido em Alabasta, né? A gente já pode falar que o Ace existe, ele já aparece, Sim. e eles têm o Vivricard do Ace. Do Ace, sim. Vivricard, que é um papel que basicamente guia você para o outro pedaço desse papel, né? Que Isso. é um instrumento de navegação, né? Que aí o Ace deixou um pedaço com eles e ele tá com outro pedaço para eles poderem achar ele sempre que eles precisarem. O Ace é irmão do Ruffy, pra que a gente não comentou. Até agora, e até então, não fala muito mais sobre isso, qual que é o vínculo dele. Só fala que é irmão do Ruffy. O Luffy rouba a cueca do Frank pra poder entrar na tripulação. O Frank crer. tem umas menininhas lá, gêmeas, que ficam acompanhando ele, nada a ver. Mas aí elas ficam lá. O Iceberg assume o Water 7 de novo. Sim, ele vira prefeito lá de lá, né, acho. E é isso, e eles vão embora. E é isso, e agora eles têm um novo tripulante, né, que é o Frank. Aí, como eles têm que é o barco novo, mas agora eles têm um mecânico, né, e carpinteiro para cuidar do barco, e o Sunny tem uma porrada de coisa, tem arma, vira um Power Ranger, vira um Megazord, né, cheio de coisa lá dentro. Ele tem como, tipo, sei lá, dar um boost, propulsão, sair né? voando, isso. Né? E eu acho que eles conseguem fugir, porque a Marinha vem atrás, né, eles conseguem fugir por causa dessa parada nova, né? Você lembra disso? Eu acho que logo de início já, de cara eles já conseguem dar esse Cube the Bust, né? Isso. E é tudo à base de cola, né?
Como assim? Não De lembro disso. refrigerante Ah, é cola. verdade, é verdade, é verdade, é Que o verdade. Frank é viciado em refrigerante, né? Cola. E aí as paradas é tudo na base do refrigerante. Meu. Um bagulho muito doido, cara. One Piece é muito doido, cara. A gente. Cara, como pode, meu? E, cara, é muito legal esse arco, porque dá esse ar no ar pra One Piece. Isso porque, assim, One Piece tem tons diferentes, né? Você tem um tom bem mais jovial, bem mais bonitinho em East Blue. Você vai pra É meio. Alabasta, Sim. É meio vira, sei steampunk lá. também, né? É. Water Em 7. Alabasta vira meio Lawrence da Arábia, vira uma coisa assim, realmente no deserto, Indiana Jones, Isso. ele tem aquela questão da chuva que não cai, enfim, incrimina o antigo rei, o rei cobra. Aí você vai pra Jaya Skypiea, que é essa questão idílica de um local ideal, é o paraíso, e luta contra deuses e tal, são novos conceitos. Volta de lá, você vai para essa parte naval e também essa questão no ar da investigação, de você não saber quem vai trair quem é o vilão, quem é o Isso é infiltrado. muito legal. Então, assim, e quando tem as resoluções, aí você pode descansar, eles voltam a navegar, saem de lá, né, e vão rumo. Por que eles vão para Thriller Bark, você lembra? Boa pergunta. Não sei o que faz eles aparecerem em Thriller Bark, não. Mas realmente é logo Lembrei. Nossa. Eles encontram Ah. o barco do Brook. Eles Ah, encontram é o barco do Brook. no meio do oceano, pode No meio do crer. oceano, é isso. E aí eles têm que ir lá pra fazer alguma coisa por causa do Brook, né? Pra resgatar a alma do Brook. Resgatar a alma do Brook, que tá com A o sombra, não, a alma não, a sombra tá com Sombra. o outro Shichibukai lá, o Moria, Gecko Moria. Moria. Gecko Moria. Putz, pode E aí crer. a gente vai falar sobre isso no próximo episódio. Thriller Bark, muito bom. Aí vamos lá. Aí vai pauleira, né? Thriller Bark, Marineford. Nossa, E não, aí, aí vem Amazon Lily, Impel Down, Marineford, meu Deus, Guerra dos pra, Menores. pra mim é o seguinte, One Piece, de East Blue até um Impel Down ali, é um anime ok, é um anime legal. Bom. Dali pra Impel Down pra frente, é um anime excelente. 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 Cara, em Impel Down começa Impel Down o pra bicho. frente. E é interessante que, bom, não vou queimar a pauta. Como é que a gente encerra isso aqui? Vamos fazer um compiladão? Pode fazer de estilo mesmo do episódio 1 até que a gente fez aqui, o episódio 300, mais ou menos? Acho que foi até o 300 e... Aqui, Poseidon's Lobby, 313 a 25. 25. É. 300 episódios, hein? Isso aí não são poucos animes que chegam a 300 episódios, e isso aí foi só 20% de One Piece. Cara, até ali, meu, é um anime que tá começando, talvez, é o que a gente falou, dando os tons e construindo os personagens, dando um pouco da construção de mundo, dando alguns elementos, né, que é coisas que a gente só vai literalmente alguns capítulos atrás que explicou certas coisas que foram introduzidas mais ou menos por aqui. Tipo CP9, por exemplo, que foi voltar, é uma adição. Agora tá voltando em outras formas nas últimas sagas. O passado da Robin dá uma clareza muito grande por que o governo é vilão. Por que a gente tem, entendeu? Essa paz que existe é real? Exato. O governo... aqui que a gente começa a ver essa questão do governo querer controlar a narrativa, né? Isso. Queimou o livro, por exemplo. Destruiu a ilha, que era uma ilha que era um símbolo de conhecimento. Basicamente por isso, por conta de ser um órgão repressivo, um governo totalmente totalitário que não tem interesse em os cidadãos terem conhecimento, saberem o que aconteceu no passado, saberem até o que acontece no presente. Eles querem controlar. Aquele lema do George Orwell no 84, né? Que quem controla o passado, controla o presente, quem controla o presente, controla o futuro. Então, se a gente apaga o passado, entendeu? E é daqui pra frente, e eu vou estabelecer o que aconteceu, o que é bom, o que não é, quais são as normas e regras.
Então, tá tudo na minha mão. O governo tem todo o controle nas mãos. Mas Sim, se as isso pessoas porque descobrem, né? exato. Isso que até o momento a gente sabe que existe o governo e existe Marinha, Isso, que isso, é isso, isso. basicamente o braço repressor, Isso. a parte da repressão do governo que é feito pela Marinha. A gente Uhum. ainda não foi introduzido Não foi. Ao aos que tem a mais. Tenryubitos. Ah, é Exato. verdade. Falaram alguma coisa em Alabasta sobre isso? Sobre os nobres? Acho que não. Acho que nunca Não, né? falaram. Até Eu Sabaody. acho que Ilha dos Peixes, foi? eu acho que é em Sabaody que fala. Que Isso, Sabaody, certeza que tem lá um cara que o Luffy dá Não, um claro. socão. Agora. Né, nem compensa falar, né? Mas É, você vê que, tipo, o mundo, o mundo de One Piece é feito de todos esses elementos que são claramente alusões a coisas que aconteceram no passado ou coisas que acontecem no presente. isso. E, cara, o governo mundial é basicamente qualquer governo totalitário que controla Isso. seus cidadãos dessa forma brutal, né? Uhum, uhum. Sem dar liberdades, e dando é, uma, uma sensação de liberdade, porque você imagina, as ilhas fazem o que elas quiserem, Isso. cada ilha tem seu governo, mas Uhum. não é bem assim. Não é bem Todo, assim. todas elas respondem ao governo mundial de uma forma ou de Isso. outra, e nessa saga de Water 7 a gente vê que, tipo, ao bel prazer do governo mundial, eles simplesmente obliteram uma ilha da Isso. existência, como se não Isso. fosse nada. É curioso, né? Porque assim, os almirantes têm nas costas escrito justiça, o kanji Justiça. de justiça. Uhum. Mas justiça normalmente é o que? É garantir para as pessoas que elas tenham direitos e tenham dignidade, garantir dignidade às pessoas. Mas em One Piece, a Marinha ela tá garantindo que o governo mundial mantenha-se no poder. É isso. Sim. É isso. Não é. Independente do que o governo mundial faça, Isso. que isso leva também, no decorrer de One Piece, você vai vendo, isso leva a várias crises de consciência dentro dos próprios, de alguns marinheiros, inclusive. Uhum. Que a gente, tem um monte de personagens dentro da marinha que a gente gosta. Tipo o Sim. Garp, por exemplo, que é o Sim, avô sim, do sim. Luffy, é um marinheiro de altíssima patente. A Isso. gente esqueceu de falar dele, não sei se se ele já apareceu até aí, mas Ele deve ter aparecido. Não, a gente falou dele no último episódio porque ele aparece no início, né? Ele Em aparece dando um Logtown, né? cascudo ele aparece dando um cascudo no Luffy, e depois ele dorme. Lembra disso? Os Ah, dois, tá. os dois Esse dormem. comecinho aí. Mas a gente não tem muita noção. E a gente também não sabe por que, que ele consegue machucar o Luffy. Todo mundo fica assim, não, por que, que ele consegue machucar o Luffy, né? Só com soco. É E porque o Luffy é imune ele é a um ataque. cara, ele é um cara legal. Tem um monte de cara na marinha que você gosta. O Sim. Smoker, O Smoker, Tashigi. a Tashigi. A Tashigi eu sou fã dela. Então, tem um É, monte. E tem cara até que sai, mais pra frente a gente vai ver. Tipo, é, os caras que é, desertam. é. Isso. E basicamente porque ou outros que ficam até, mas tipo, Uhum. batem de frente com quem é mais Isso. ruim, quem é Isso. ruim de verdade. Tipo, Pouco a pouco a gente vai vendo que o espectro moral vai ampliando, eles vão percebendo que eles talvez não estejam no lugar certo, né? sim, Talvez não as estejam. lealdades deles não estão É, dadas pra quem é certo. é. E aí, assim, aí vem a autocrítica que quando nós olhamos, sei lá, para nossa própria vida e vemos, cara, eu tô fazendo isso aqui porque é o que a lei manda, mas quem garante que a lei tá certa? Sacou? Algo assim, algo de verificar sei lá, determinadas ações que a gente faz porque porque a lei tá respaldando, sei lá, a escravidão foi algo sancionado por Foi séculos. sancionado. Era legal, sacou? Nem tudo que é legal, sacou? Não é bom, entendeu? Não, tem certas coisas que é até questionáveis pela própria sociedade. Eu recentemente estava escutando um podcast, inclusive fazer uma recomendação, Ciência Suja. É um podcast que fala sobre como a ciência pode ser usada para fins escusos, para o mal, no caso, em certos Uhum. casos. O último episódio que eles lançaram foi sobre um negócio chamado alienação parental, Aham. que é algo que é sancionado por lei no Brasil e que foi formulado por um cara que era um psicólogo, um psiquiatra,
que tinha tendências pedófilas. Nossa. E isso é usado hoje em dia, dentro da lei brasileira, basicamente para blindar pais que possam estar cometendo abusos contra crianças. É algo pesadíssimo. E é uma lei. E tem um monte de gente querendo que isso não seja mais lei, que isso seja derrubado. E é uma lei, inclusive, não vem de, sei lá, 1960 e pouco. É uma lei recente. E é terrível. Assim, recomendo que ouçam o Ciência Suja sobre isso. Não é porque é lei que é algo bom. É para isso que existe a política, inclusive. É para a gente questionar certas coisas e isso não pode ser... Certas coisas não podem ser escritas em pedra. É como, por exemplo, um outro exemplo muito mais polêmico do que isso também, é a própria, acho que é a primeira ou é a segunda emenda americana que permite que cada cidadão possua armas, porque caso o governo se torne um tirano, tem que poder levantar em armas e subjugar o governo. E essa lei que foi feita lá em 1800 e pouquinho, 1780, enfim, quando a América foi fundada, e que você tinha mosquete e arma de, sabe, as armas mais rústicas possíveis. Hoje em dia você tem arma automática, semiautomática, e você pode ter isso, o cidadão pode ter Sim, sim. em massa, que é o que leva a centenas de coisas acontecerem nos Estados Unidos, como massacres, etc. E também escalou, né? Assim, assim como lá atrás também existia um mosquete, e o máximo que o governo poderia ter, sei lá, um canhão, hoje, sei lá, tem uma bomba atômica, tem, sei lá, escalou Drone. de uma forma absurda, drone, o governo pode ter, assim, enfim, o argumento, ele se tornou obsoleto. É obsoleto. No caso, tá totalmente obsoleto. As pessoas comuns, por mais que você consiga juntar o máximo de armas automáticas, semiautomáticas possíveis, você não vai conseguir subjugar o governo americano. Não faz sentido. Não é assim. Então, sei lá, o Joe Biden, ele de repente ele virou um autocrata e se tornou os Estados Unidos hoje ditadura. Aí juntou, sei lá, ali o sul dos Estados Unidos todos, Texas, Flórida, as Carolinas, todas juntaram e vão fazer lá uma milícia contra o governo. Cara... E vão ser obliterados em 5 minutos. É a Buster Call deles, né? Sabe? Então, assim, realmente é um negócio que não faz sentido. Dá pra entender pelo espírito da época, mas é algo que realmente já deveria ter sido revisto há muito tempo atrás. E não é, e as pessoas acabam usando essas armas para outras coisas, que é o que a gente tem visto aí nos últimos anos com uma certa frequência, infelizmente. Sim, infelizmente. Acho que o One Piece fala muito sobre justiça e sobre e o que fazer diante das injustiças. Sacou? Os chapéus de palha, por onde passam, ficam indignados com as injustiças. Não conseguem, né, cara, passar por um lugar que tá tendo alguma injustiça e ficarem na deles, né? Entendeu? Então, aqui no caso, eles não tinham nada a ver com a vida do iceberg. Não tinham nada. Não. Eles só precisavam do barco. Não tem como consertar o barco. Tá bom, tchau. Vou comprar outro barco em outro lugar. Sacou? Poderia ter feito isso. Lavar as mãos, né, Pôncio Pilatos e vida que segue. A Robin. Eu tô sendo obrigada porque o governo... Tá bom, você nem é oficialmente... Do bando mesmo. Do bando mesmo, lá, tchau. Então. Você tentou matar a gente, tchau. Vida, indo embora. Entendeu? Mas tem algo a mais, entendeu? Tem uma página a mais para ser lida que explica a história das pessoas. E eles querem entender o que aconteceu. Tem uma humanidade muito grande, né? Tem. Principalmente no Ruffy. Que é ele que... Tem. Não se conforma. Ele compra as brigas todas. Ele vem. Nossa, assim, e vai escalar de uma forma muito, muito grande. Mas aqui já é grande o suficiente, porque ele vê a injustiça na vida da Robin e ele não quer saber. Ele compra a briga. A gente ali não tem tanta noção. Apesar de achar grandioso que o Sogeking fez, mas é gigante demais. Ele se tornou inimigo público do mundo inteiro. Do mundo inteiro naquele momento. O gesto que foi feito ali, porque realmente, né, a cada saga, a cada arco, a cada gesto que eles fazem, eles vão ganhando mais notoriedade, que vai se refletindo inclusive nas recompensas deles. Isso. Que vai aumentando exponencialmente, né, porque
eles estão incomodando os poderosos, né? Isso, Incomodando o governo mundial, a marinha. isso. Que é alguma coisa que não acontece com Skype, né? Porque como o Skype tá totalmente fora É, do governo mundial, as exatamente. ações deles em Skype é transparente. Ninguém Isso. fica nem sabendo do que aconteceu. Ninguém sabe. Só o descendente do Nolan lá que ouviu o sino sendo batido. Sim, mas... E ele pôde parar de mergulhar. Exato. Mas é só. É. Nada mais. One Piece é curioso, né? Quem não tem contato mesmo. E eu tava falando com um amigo meu, né? Ele falando que é muito difícil mostrar cenas aleatórias de One Piece pra alguém que não vê One Piece e falar: olha essa cena aqui, essa cena é fantástica. E ele fez isso comigo, tá? Ele me mostrou lá atrás, acho que umas cenas do Barba Branca. Eu nunca tinha visto One Piece. Ele ficou muito empolgado vendo e eu assisti e falei: tá bom. E Cara, tem que ter o anos contexto. sem contexto não adianta. Porque assim, tem cenas em animes que são grandiosas por si só. Por si só. Então, Algumas sei lá. lutas, né, de alguns animes. Pega Jujutsu Kaisen, né? O Gojo. Qualquer luta do Qualquer Gojo. luta, qualquer. Em One Piece, você vai mostrar a cena. Vamos pegar uma cena clássica, que é uma cena. Deixa eu ver, nesse período aqui. A luta do Luffy com o Sop pela Do Sop, parada. boa. Sem contexto. Fan é uma das lutas mais absurdas, que tem mais pesadas, né? Tem. Exatamente. Porque a gente sabe que o Sop não tem um pingo de chance. Que ele tá fazendo aquilo só pelo que ele acredita. Isso. Então quem não tem contexto, olha e fala, ok, mas e aí? Então, assim, One Piece tem essa imersão no universo que proporciona um tipo de emoção pra gente que é muito raro de encontrar no audiovisual. É muito raro. Muito raro, cara. É impressionante, meu. Você pega um filme bom, Tem certas coisas que... Pega o Batman Cavaleiro das Trevas. É um filme maravilhoso. Cara, mas legal. Você admira lá o que o Coringa faz, admira o roteiro, admira o que o Batman faz e tal, mas você não... em comparação com imersão e com torcer pelo personagem, não. One Piece é muito superior, velho. E eu considero o Batman muito melhor enquanto obra cinematográfica. Beleza. Sim. Mas o One Piece te imerge, te torna... São amigos, velho. Você tá acompanhando aquela jornada. São pessoas... Impressionante, cara. E a cada personagem que vai entrando no bando, até personagens coadjuvantes, que você vai pegando apego, que não tem como você não ter apego. É difícil, não tem o que falar. Realmente é de se pensar como que esse cara conseguiu isso, cara. Como que o Oda conseguiu um negócio desse, cara. Cara, é muito bom, muito bom. Eu não quero nem terminar, velho. Tem 2 horas de episódio aqui já. Eu não quero... Como é que... Eu queria falar logo de Thriller Bark. Como é que termina? Vou fazer o seguinte, vou fazer pela saída covarde. Adriano, como é que você termina esse episódio? Pronto, jogo pra você que se vira. Que mensagem final você deixa? Tem que terminar com a tela, né, de fim do episódio, né? Aquela tela To be continued, né? Pô, cara, só é o único jeito, cara. Falar isso. Seremos o rei dos piratas um dia. Um dia a gente vai saber o que é One Piece. Fique ligadinho. Nos próximos episódios. Um dia a gente chega lá. Tem uma frase do Luffy que é quando ele fala o que é ser rei dos piratas, que ele fala pro Rayleigh lá na frente. O que é ser rei dos piratas? Pra ele o rei dos piratas é a pessoa mais livre do mundo. Sabe? Acho que liberdade é um valor muito caro em One Piece. Eu já tinha falado isso no episódio passado, mas realmente liberdade de expressão, liberdade de ação, liberdade de você ser quem é, liberdade de identidade. Sim. Sabe? O Luffy, ele é isso. Ele é uma pessoa carismática, ele não tá fingindo. Eu nunca vi o Luffy fingir nada. Só em Alabasta que ele botou uma outra roupa lá de disfarce, mas isso não é... Ele mesmo fingir ser outra pessoa, inclusive, enfim, lá na frente vai ter um certo arco onde ele... tem um cara que é parceiro dele que faz um plano e o plano considera o Luffy fazer o que ele quiser como parte do plano. Então eu não vou planejar o que o Luffy vai fazer. Tipo, cada um vai pra um lado, o Luffy vai pra aqui. Não dá, Luffy, eu não posso. Ele vai entrar. Não posso contar que ele vai seguir nada. Ele vai entrar e isso faz parte do plano. Aí vamos usar isso como distração. Não, quando ele também tenta passar por outra pessoa que é em Dressrosa também, ele falha miseravelmente. As pessoas compram aquele negócio de luxo, mas
Cara, é ridículo. É ele com a barba branca Barba Branca. e o capacete que tava jogado. Não tem nada a ver, cara. Não dá, cara. Se for parar, a gente vai ficar falando aqui. Ele é muito madrugadamente, inocente, cara. né, cara? Ele é muito inocente. Não, o Ruffy é uma criança pra certas coisas, cara. Ele fica muito surpreso, né? Ele não tem ambições. Eu acabei Não, de ele passar quer na comer. parte também que Ele quer comer, ele quer ele quer festejar. comer e quer que todo mundo que tá à volta dele possa também. Isso. É. Eu, sinceramente, não sei terminar esse episódio. Eu nem queria terminar. Mas eu vou também não, terminar. cara. Vou terminar falando o seguinte. Ouvinte, você que não conhece One Piece e ouviu esse episódio, bom, ok, do jeito seu. A gente falou um monte de spoiler aqui. Mas você quer conhecer, eu te incentivo. Eu gosto muito, é uma série que é muito, muito, muito significativa, tem muitas mensagens. Cara, não gosto porque, sei lá, tem elemento lá que eu não gosto. Tudo bem, beleza, vida que segue. Tem milhões de outras opções. Okay. Talvez Mas... dê chance aí pro live action, né? Tá pra sair agora nos próximos meses um live action. Saiu um teaser aí. Não Talvez. sei. Luffy de sapatênis. Um grupo de sapato. Cara. Tristeza. Ai, não. Volta a Havaiana no Luffy, pelo amor de Deus, meu. Na real, eu vi a justificativa lá do ator, é porque as cenas de ação eram muito perigosas pra fazer do jeito que ele fazia lá. Mas, cara, eu preferiria. Eu preferiria o Luffy descalço do que de sapatênis. Luffy descalço já resolveria. Cara, eu acho que dá pra colocar na pós-produção, meu. Faz ele fazer as cenas de descalço e coloca na pós-produção, meu. Melhor do que usar aquele tênis tosco, esquisito. E expuseram ainda no negócio, cara. Tipo, colocaram no vidro ali, mostrando como se fosse algo pra ter orgulho, sabe? Não. Enfim. Mas vamos ver, gente. Tem vamos uns ver. meses aí. Talvez seja a porta de entrada pra muita gente. Fãs. Olha aí. Boa. Bom, Adriano, muito obrigado por ter participado desse episódio. Um episódio atípico que a gente meio que focou muito mais no conteúdo, né, do que na análise, mas a gente foi mesclando, então foi ótimo. É que, enfim, One Piece, vendo One Piece você vai conseguir tirar as lições, não tem como você... É complicado aquela galera de, eu preferia quando meus animes não tinham políticas e críticas sociais. Não. One Piece é um anime totalmente político. Totalmente. Do primeiro ao último episódio. Galera, pelo amor de Deus, né? One Piece desde o primeiro episódio. De sempre. Sabe? Não força a barra, por favor. Tá lá. É só se você quiser. Pra quem quiser ver sem ver essas coisas, dá também. Só que é muito difícil você não ver. Mais pra frente vai ficando cada vez mais explícito. Sabe? Hoje é impossível. Hoje em dia... Hoje é impossível. Impossível. Quando chega, tipo, de Sabaody pra frente, é impossível, cara. É impossível. Quando entra, tem Ryubito no Nossa, Ilha dos Homens Peixe, cara. Ilha dos Homens Peixe e tal, cara. É impossível de você não ver os paralelos com a vida real. Nossa, ali... É isso aí. O próximo episódio vai ser sobre o quê? Thriller Bark. E aí vem... Aí Sabaody, Amazon Lily, Sabaody... Impel Down e Marineford. Talvez, eu queria deixar um especial só Marineford, entendeu? É que aí... Mas acho que dá pra ir... Um mini só sobre Thriller Bark e Amazon Lily. Dá pra jogar um Impel Down junto, talvez. Não? Não sei. É que Impel Down e Marineford é muito ligado. É muito junto, né? Porque um tá com o outro. Separar. E outra, e Impel Down com Amazon Lily também tá aqui também, então... Enfim. Vamos ver. Acho que Thriller Bark dá pra ir sozinho. Thriller Bark... Mas Thriller Bark é um episódio um pouquinho mais... mas Thriller Bark é tão mais ou menos, né? O Moria. O Luffy botando o zumbi de baixo. O Luffy botando o zumbi pra terra de volta. Tem uma parte ou outra boa só, cara. Cara... Isso é uma saga bem esquecível. É mesmo. A gente podia pular e gravar logo. Eu tô louco pra falar de Marineford. A gente
Pô, a gente pode fazer só um adendo sobre Thriller Bark. Não, bom, a gente podia. Brook, a gente canta o o Binks no saque e já era. Que é o Vamos som jogar que aqui, ó. presta. Thriller Bark aqui e acabou. A gente não precisa de Thriller Bark, não. Ó, vamos fazer Thriller Bark em 30 segundos. Não vale a pena. Não vale a pena. Eles encontram o Brook. Todo Kenny Yokoyo. Você sabe a música? Cara, é pra isso que serve. É pra ter essa música. Thriller Bark é isso. E é isso. O Shichibukai que tá lá, é o que é o Moria. Tem um novo Shichibukai lá, que é o Gekko Moria. Ele tá em Thriller Bark. E a tripulação do Chapéu de Palha encontra o Brook no meio do oceano. E o Brook, ele é um cara que ele comeu uma fruta que deixa ele imortal. Mas ele virou uma caveira. Aí ele virou uma caveira. Ele é um esqueleto. Com afro. Com afro. E ele é um músico. Aí o Luffy convida ele pra ser o músico da tripulação. Convida ele pra tripulação. Então, ele fala que ele precisa ir lá em Thriller Bark porque a sombra dele foi roubada pelo Gekko Moria. Pelo Moria. E aí ele vai lá e o Luffy entra lá também. E a galera vai pra lá. Do Halloween. Tudo com temas de monstros. É tipo Michael Jackson. É o clipe do Thriller. É o clipe do Thriller. Todo mundo ali é morto-vivo, basicamente. E eles vão enfrentar o Gekko Moria, que é um cara que controla as sombras. Ele é um Shichibukai que controla as sombras. Né? Ele rouba a sombra das pessoas. E essa a fruta? É a fruta dele? Acho que é a Akuma no Mi dele. É a Akuma no Mi dele. A pessoa fica... A pessoa fica... serva dele, né? Tipo... E não pode ver o sol. Não pode ver sol. É isso? Você lembra? Acho que era uma parada dessa. No sol ela morre. Não é isso? Putz, cara, não lembro, meu. Tinha algo assim, que só acontecia à noite. Eu lembro muito pouca coisa de Thriller Bark. Eu lembro que tem uma parte lendária do Zoro, que é quando aparece o Kuma. É o Kuma, né, que aparece, né? Não, o Bartolomeu Kuma. Outro Shichibukai. Isso é no finalzinho, né? Quando termina a saga, aparece o Kuma, né? Isso. E aí, tipo, é nessa que ele... É nessa que ele tem que pegar a aguenta. dor do Luffy e ele aguenta toda. Isso, e aí ele fica lá, tipo... de braço cruzado, todo sangrando. Mas o Sanji sabe o que aconteceu, né? Só o Sanji é o único que sabe e, tipo, ele fala que se ele não aguentasse, ele não seria digno do capitão dele. É muito louco isso. Aí ele fala, Sanji, o que aconteceu? Aí o Zoro fala, não aconteceu nada. Isso, e muito tá lá de doido. Ele fica entre eles e o Sanji e o Zoro, a gente não comentou isso até agora, né? O Sanji e o Zoro tem uma relação de rivalidade entre eles dois, as tretinhas besta entre eles, mas essa parte é meio que uma cumplicidade entre eles. Isso. Uma das melhores partes da saga é isso. E no final, tem o gigante, né? O Wars. O Wars ele é levantado. Tem o Luffy Samurai, que a alma de um samurai antigo é colocado do Luffy. E ele fica samurai, lembra disso? E aí o Zoro pega uma espada também, né? De um samurai que tá lá também. Isso. Que é amaldiçoada. É uma espada amaldiçoada. Se a gente for falar das espadas do Zoro, também é mais 2 horas de podcast, cara. Mas aí a gente pode deixar pra depois essa. Thriller Bark, a gente é introduzido a... Perona. Tem uma porquinha rosa lá, que depois a gente descobre que... É porquinha não. Tem uma mulher lá que a gente descobre depois que ela é importante, mas naquele momento não é. Sim, que tava lá presa. Que eles salvam, né? A alma dela tava numa porca e depois ela vai pro corpo, certo? Sim, pro corpo de mulher normal. Tem um cara lá que é o Absalom, que ele fica invisível. E acabou. Aí é isso, gente. Aí eles conseguem libertar a sombra do Brook. Do Brook. O Brook entra vai pra tripulação. Pra tripulação. É a Shusui, que é a espada que o Zoro pega, porque ele derrota o Ryuma, né? Isso. Um samurai lendário. Um samurai lendário. Que o Moria rouba o corpo dele, que é um cara que é
de Wano. Mas a gente... Aqui acho que a primeira vez que a gente ouve falar de Wano deve ser aqui. Eu acho que... Não, eu acho que nem falaram, sabia? Não? Eu acho que Não sei, falaram eu sei antes. que Sabe onde foi que foi a primeira vez que falou sobre o Wano? Eu até botei isso no grupo, porque eu já sabia, no grupo que eu tenho de One Piece, eu e mais 2 amigos. Foi quando o Ace fala pro Luffy que aprendeu a fazer chapéu em Wano. Caraca. Só isso. Nossa, isso aí é episódio Alabasta, jamais. episódio, sei lá, não sei 200 por ali. Sei lá. E é a primeira vez que aparece. Eu até tirei um print e botei lá, isso aqui eu aprendi a fazer chapéu em 1 ano, como se fosse nada. Entendeu? Enfim. Sim. Enfim. Pronto, não vamos falar mais sobre Thriller Bark. Pronto. Thriller Bark não existe. Já falamos sobre Thriller Bark. Não, chega. É porque é realmente uma saga que foi bem difícil. É uma das mais fracas mesmo. Realmente, não serve muito para andar com a história, só introduzir o Brook mesmo. Aí depois a gente sabe que tem uma ligação do Luffy com a Labum, né? Que é a baleia lá de trás da história. Isso. Que ela era. O Brook tava esperando. Junto na época quando ele era vivo, né? Ela tá esperando a volta, porque eles prometeram que iam voltar. E aí ela começou a bater a cabeça. E o Crocus estava cuidando dela. Isso. É isso. E é isso. E aí. E até. Bom, enfim. Depois a gente fala sobre isso também. E aí tem o episódio também que é uma das partes também de desidratar, que é o episódio do Binks no Saque, né? Que é eles cantando, que é o flashback do cantando, que vai morrendo um por um. Vai morrendo um por um e só sobra ele pra morrer por último, e quando morre, sozinho, continua vivo, ele né? Ele não morre, ele fica vivo pra 50 anos. 50 anos. É 50 anos, né? 50 anos ele tá lá. Eu, pelo menos, putz, cara, não posso ver esse trecho aí que... não, isso aí não me pegou não, sabia? Sério? Eu tive 0 empatia ali, sabia? Porque tava tão chata a saga que eu... é legal, mas... É porque eu gosto do Brook, cara. Eu acho ele... ele tem um monte de coisa muito errada também, mas eu acho ele um ótimo alívio cômico. Cara, enfim, finalizamos Thriller Bark. E agora a gente pode ir pro que interessa. Mas a gente vai no próximo episódio. O bicho vai realmente pegar no próximo episódio. Agora o bicho vai pegar. Beleza. Então agora a gente finaliza com os Chapéu de Palha com Frank, com o Sop, Nami, Zoro, Sanji, o próprio Luffy, Robin. E Luffy. 7, e né? Luffy. E o Chopper. Já contou o Chopper? Eu não sei, eu me perdi. Por ordem de entrada, Luffy, Zoro, Nami, o Sop, Sanji. Os 5 iniciais. Aí vem Chopper. Robin, Frank e... Brook. 8. 9. Você falou 8, eu questionei minha existência. O bom e velho, o 8 do Lula, né? Que ele conta com um dedo a menos. Enfim, 9 da vida real. 9. Esses são os 9 Nakamas, os Chapéus de Palha, os Mugiwaras. Mugiwaras, que vai ficar esses 9 por um bom tempo. Bom, vamos finalizar. Vamos chegar ao fim desse episódio. A gente falou do final de Alabasta até... Bom, do final de Thriller Bark agora. De Thriller Bark. Porque a gente não tem saco para botar o Thriller Bark num episódio específico. A gente vai jogar ele só como um anexo mesmo desse aqui. E a gente agradece a você, ouvinte, por ter ficado aqui esse tempo com a gente. Você que é fã de One Piece que nem a gente, deve ter revivido vários momentos antológicos, né? Eu quero viver, eu sou Gekin, enfim, o Frank de sunga, enfim, vários momentos. E eu espero que fique conosco pro próximo episódio. Adriano, muito obrigado por ter participado. Agradeço, foi uma edição uma absurda honra. aqui. Vamos marcar pro próximo já, hein? É sempre uma honra. Vamos deixar marcado. Demorou. Pronto. Vamos ver se a gente coloca mais gente pra ver One Piece aí. Bora. Então é isso. Obrigado. Até o próximo mês com mais um episódio do Ovelhas Elétricas. Tchau, tchau.